Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Ecomex. Sejam muito bem-vindos a esse, para nós, um grande webinário do lançamento que seguramente vai marcar a nossa história. Vão se acomodando, nós vamos esperar alguns minutinhos para que todos possam se juntar a nós. 4 minutinhos de carência para a gente começar, tem bastante coisa para falar. Peguem água, peguem a pipoca e sejam muito bem-vindos. Muitas pessoas inscritas, muitos clientes, se não a maioria dos nossos clientes, grandes empresas com as quais nós estamos nos relacionando, de várias regiões do país. Sensacional o advento do Zoom, permite que a gente faça essas reuniões com muita produtividade, envolvendo muita gente, um número grande de pessoas. Nós vamos aqui dar mais alguns minutinhos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem se juntou agora, eu sou o André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Ecomex. Sejam bem-vindos. Mais 2 minutinhos de carência para a gente poder, para a gente esperar aqueles que estão terminando as últimas reuniões e se juntando a nós. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Sejam muito bem-vindos. O time já está entrando, as pessoas estão se juntando a nós. Vamos esperar mais alguns minutinhos aqui. Logo nós vamos dar início a esse grande momento para a gente. É um prazer enorme poder compartilhar esse lançamento com vocês. Espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam, e sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para aqueles que se juntaram agora, eu sou o André Barros, um dos cofundadores da Ecomex, atual CEO da companhia. Estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse evento, desse grande lançamento para todos vocês. Eu sou, acima de tudo, fã da marca, fã da operação de comércio exterior, poder participar do que eu tenho chamado de um ponto de inflexão do nosso comércio exterior brasileiro é sensacional. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Quem tiver qualquer problema com o áudio, com o vídeo, podem colocar no chat que o nosso time está ali preparado para apoiá-los. 30 segundos finais para a gente esperar as pessoas que estão saindo dos seus últimos calls, se preparando para se juntar a nós, nesse evento que vai ser essa apresentação. Para nós, uma apresentação sensacional. Vai ser uma apresentação sensacional, sem sombra de dúvida.
E vamos lá, vamos começar nossa apresentação. Mais uma vez, agradeço a participação, a presença de todos vocês, ainda que virtualmente. Eu sou André Barros, dos cofundadores e atual CEO da companhia. Eu vou, nesse momento, pedir licença para vocês para desligar a minha câmera, para que eu possa ter mais performance aqui na transmissão, para que nada possa atrapalhar o nosso papo. Vou pegar o laser dessa apresentação e ótimo. Olha, durante anos eu acompanhei, venho acompanhando de perto a transformação do comércio exterior brasileiro. Eu estou com muita frequência, estive ao longo da minha carreira ao lado de líderes de grandes companhias, ouvindo suas dores, mapeando seus desafios, buscando caminhos para tornar o comércio exterior mais estratégico. Lá atrás, quando a gente começou, a palavra era informatizar. E as empresas como a nossa eram empresas de informática. Hoje, 4 décadas depois, as palavras são digitalizar, inovar, dar autonomia, e as empresas são de tecnologia e inovação. Mas apesar de toda essa evolução, eu sempre escutei ao longo desses anos todos, basicamente, a mesma frase dos executivos e dos times, dos analistas e dos times de Comex. A operação sempre consome tanto o nosso tempo que sobra pouco espaço para pensar naquilo que realmente é estratégico. E foi com isso na cabeça e com muito trabalho ao lado dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, que a gente seguiu sempre construindo o nosso futuro. Esse slide aqui é um slide que é uma delícia, eu adoro, porque ele tem um viés nostálgico e ele aponta o dedo para as idades das pessoas. Então, eu sei que o chat está cheio, eu vou começar aqui. O ano era 1993. Quem lembra dessa tela preta aqui? Levantem a mão, manifestem-se, deem joinha, façam barulho. Quem lembra dessa tela fez parte da raiz do comércio exterior brasileiro e é um motivo de muito orgulho nós olharmos para essa tela e lembrarmos dela. Syscomex Sysbacen tela preta, clássica. Vamos dar um pulo lá para 96. Uma outra coisa muito legal aconteceu lá. E aí a gente passou a chamar o Syscomex de telinha amarela, né? O Syscomex importação, linha de escada. As pessoas da nova geração Z, talvez não saibam o que é isso, mas existiam os telefones que se conectavam às redes da Serpro, estabelecia uma conexão de escada lenta, ruim, morosa, mas é através dessa aplicaçãozinha amarela aí, que já rodava no Windows, e através de uma linha telefônica que a gente desembaraçava, instruía os embarques do Brasil inteiro. É também com muito orgulho que eu me lembro dela e olho para essa tela com profunda gratidão, né? Se a gente avançar um pouco mais para perto agora, 2014, né? O início de uma grande transformação, o Syscomex Web, e logo depois, em 2012, né? O Syscomex Web, e logo depois, o nosso querido Portal Único, nas suas versões de exportação. E aqui eu acho que é um grande marco do comércio exterior brasileiro dessa nova década, né? Dessa nova década. E seguindo a evolução, 2024, com os avanços incontestáveis do NPI, né? E o comércio exterior literalmente voando, e o governo brasileiro fazendo um excelente trabalho para as nossas operações, né? A gente vive um tempo novo, é o que eu tenho dito, né? Um tempo novo no comércio exterior. É um tempo novo com novas exigências, com novos papéis e novas responsabilidades. É um tempo, eu diria que disruptivo. E esse tempo novo é moldado por três grandes forças que seguramente abrirão, já estão abrindo, mas abrirão com mais intensidade
o novo capítulo na história do nosso comércio exterior. Primeira força é incontestável, é a transformação digital dos processos do governo. Mostrei há pouco essa grande evolução. Quando a gente olha para tudo que está acontecendo hoje no comércio exterior, a gente não se dá conta de que essa transformação vem acontecendo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. O Portal Único tem 10 anos, falando 2014 com a DUI, né? Celebrar hoje uma potencial virada para do INPE, do NPI, é sinal que a gente tem uma grande transformação em curso e que ela não volta mais. Então, essa é uma grande força que vai impactar o nosso querido comércio exterior brasileiro. Agora, uma outra força que sem ela a primeira não tem ação é a tecnologia disruptiva. A gente vive em tempos de muita tecnologia disruptiva. Nunca se falou tanto em inteligência artificial generativa, nunca se falou tanto em IoT, nunca se falou tanto em indústria 4.0. E tudo isso a um baixo custo e fácil acesso. Essa tecnologia disruptiva impulsiona as transformações digitais. Mas existe uma força que pode potencializar muito o efeito dessas duas, e eu chamo essa força de transição de gerações. É a nova geração, a geração Y, são os profissionais que têm hoje aproximadamente 35, 40 anos, que já estão ocupando e vão ocupar cada vez mais a cadeira de liderança das companhias de comércio exterior, que operam no comércio exterior, vão ocupar as cadeiras de comércio exterior, as cadeiras de liderança de comércio exterior, e que vão liderar squads de uma geração mais nova, a mais nativa digital ainda, que é a geração Z. Essas gerações têm o potencial real de impulsionar toda a transformação do comércio exterior. Nenhum dos nossos clientes tem o comércio exterior como atividade fim, eu não me canso de dizer isso, mas todos têm no comércio exterior uma atividade que é fundamental para as suas operações no país. E essa nova geração que vocês estão contratando está assumindo posição importantes nas companhias, que vão potencializar o uso das tecnologias disruptivas, pois elas transitam muito bem em ambientes digitais. Isso é delas, é do DNA delas. Então, essas três forças, na nossa visão, na minha visão, vão impulsionar o comércio exterior. Agora, é a convergência dessas três forças, são essas três forças combinadas que não apenas vão impactar o nosso Comex, mas vão transformá-los completamente, né? Essas três forças combinadas vão impactar direta e positivamente todas as companhias brasileiras que usam o comércio exterior como ferramenta de desenvolvimento de suas operações no país. Agora, toda vez que acontece uma grande mudança como essa que a gente vê acontecendo, trazida pela convergência dessas três forças, a mudança profunda nos processos e na tecnologia do governo, a disponibilidade e a chegada de uma inteligência supostamente artificial, né? E a chegada de uma nova geração, nesse cenário, as incertezas são geradas, as resistências acabam imperando em alguns silos e as opiniões se polarizam. Gosto muito dessa figura, desses dois personagens, que também apontam aí as idades de muita gente que deve estar assistindo essa apresentação. De um lado, os pessimistas dizem que a transformação digital do governo vai reduzir as suas equipes, né? Que a IA vai roubar os seus empregos. Do outro lado, os otimistas acreditam que as mudanças vão sim roubar o trabalho repetitivo. E é justamente por isso que vai sobrar mais tempo para fazer o que a gente faz de melhor, sermos mais humanos. E é justamente por acreditar nessa visão otimista que eu acordo e falo isso em nome de todas as pessoas aqui da companhia. A gente acorda todas as manhãs aqui na e-commerce. Valorizar o tempo para que o talento humano desperte com singularidade é o nosso propósito, que nos fortalece sempre e nos fortalece muito nessa jornada. É uma jornada cheia de desafios.
A gente automatiza para que sobre tempo para vocês, a gente simplifica para que haja clareza e a gente gera insights para que vocês tomem decisões mais estratégicas. Foi com essa visão também que a gente criou o Movimento Pulse. É um grande movimento em prol do comércio exterior brasileiro e esse movimento foi estruturado em 3 grandes atos. O primeiro ato é a criação de um novo posicionamento. Não somos apenas uma empresa de software, de inovação, de tecnologia. A gente é um aliado estratégico de cada um de vocês. E esse ato embarca ações continuadas. E a gente está tendo muito resultado dentro das ações desse ato. E ao lado direito da tela aqui, ó, vocês veem o resultado de uma pesquisa chamada Share of Voice. Essa pesquisa é uma pesquisa isenta, qualquer um que está presente aqui pode contratar uma empresa digital para poder realizar essa pesquisa, que usa aplicativos que vasculham as redes sociais, praticamente todas elas, e as mídias digitais, e buscam menções e buscam a propagação da marca de uma determinada companhia. A gente faz essa medição semanalmente. E há várias semanas a gente está no top do Share of Voice, uma distância bastante grande em relação aos nossos principais concorrentes, que por uma questão ética, a gente acabou ocultando os nomes aqui desses principais concorrentes. Mas abrindo qualquer ferramenta de busca de Share of Voice, vocês vão ver esse mesmo resultado. O segundo ato foi a criação da comunidade ComExPulse.com, para que o conhecimento, as conexões e o protagonismo despertem nas companhias e em cada um dos profissionais que se envolvem com o comércio exterior. ComExPulse.com é uma estrutura, é uma plataforma de engajamento, de colaboração, de relacionamento entre as pessoas. Aqui tem, cada quadro desse representa uma iniciativa que compõe a ComExPulse.com. A gente está no meio, aliás, esse ano no início do Beyond Borders. Na próxima sexta-feira, pós-intermodal, nós vamos ter a segunda edição do Beyond Borders. A gente fez, no ano passado, várias rodadas do Experience Beyond Commerce, sensacional, sabe do que eu estou falando. Ano passado, a gente fez do Ideias que Importam, 12 empresas, altíssimo nível executivo, que se tornaram amigos, que trocam informações e que criaram juntos uma visão sólida dos seus desejos, do que deveria ser o comércio exterior em termos de uma solução de tecnologia. Tem muito para ser criado ainda na ComExPulse.com, mas é uma comunidade que hoje conta com 300 participantes ativos e fica aqui o convite já para vocês se inscreverem se já não estão inscritos. E o terceiro ato é agora, né? O lançamento da nova aplicação, da nova geração da nossa aplicação e das nossas tecnologias, o eCommerce Pulse Edition, sobre o qual eu vou falar. O eCommerce já é uma das soluções mais completas e robustas para a gestão do comércio exterior na América Latina. O escopo que a nossa solução oferece cobre literalmente todas as necessidades da indústria para importação, exportação, pagamentos internacionais e todos os regimes aduaneiros especiais, com a profundidade, confiabilidade e performance que essas indústrias precisam. E agora é hora de dar um passo além de tudo isso, né? A gente despede do antigo, da cinza propositalmente, que tinha um escopo sólido, né? Porém tradicional demais, para dar lugar às cores vibrantes da nossa inovação. Eu acho que transformar não é apagar o que veio antes, mas é iluminar o que vem depois, né? E é com base nessa teoria que a gente cria a nova versão da nossa solução e ilumina essa solução com o escopo ainda robusto, mas com embarcado de uma mudança realmente verdadeira. A experiência de uso ela é mais fluida, o resultado é mais rápido, o comércio exterior passa a ser mais estratégico. A gente manteve a robustez dos processos que nos trouxeram até aqui, nos tornaram referência nesse mercado,
falando aqui dos processos para gestão de importação, exportação, câmbios e regimes especiais, mas a gente adicionou uma camada de inteligência, uma nova usabilidade, muita inovação que eu vou mostrar a partir dos próximos slides. A gente se preocupa muito com arquitetura técnica, né? E eu não quero ser muito técnico aqui. Esse é um slide até que bastante lúdico que eu pedi para fazer, mas que representa o que está por trás da nossa solução. Os requisitos de segurança e de escala do e-commerce, da nossa nuvem, são os melhores disponíveis atualmente, de forma irrefutável, né? Nós somos parceiros premiados globalmente de um dos maiores provedores de nuvem do mundo, que é a Oracle, né? A nossa nuvem é hyperscale, isso significa que ela tem segurança e disponibilidade máximas, é virtualmente impenetrável, opera de forma ininterrupta, pode escalar a sua capacidade de armazenamento, processamento, sob demanda e de forma tecnicamente ilimitada, né? A gente escala de acordo com a necessidade, a operação e a demanda de vocês. É uma nuvem que foi projetada para operações de missão crítica. Nesse ambiente operacional, nessa nossa nuvem, a gente já tem como clientes as maiores empresas de cada segmento da economia. E como eu já disse anteriormente, não tem comércio exterior como atividade fim, mas tem no Comex uma atividade, missão crítica para as suas operações e para o seu desenvolvimento no Brasil. O E-Comex Pulse Edition vem para manter a nossa tradição em termos de escopo, segurança e escala, e vai agregar funcionalidades e muito mais tecnologias. Então, esse é um footprint, essa é a nossa pegada em termos de inovação, em termos de tecnologia, segurança, infraestrutura. Sem medo, eu digo aqui que não há no mercado hoje uma solução, missão crítica para transação de comércio exterior tão robusta quanto a nossa. Não existe na América Latina algo com esse padrão de qualidade e de robustez de nuvem. Nos próximos slides, então, a dinâmica vai ser apresentar telas e, acima de tudo, novos conceitos e essa nossa nova experiência de uso e listando ali novas tecnologias que a gente embarcou nessa nova versão do E-Comex Pulse Edition. Tá? Bem, essa tela aqui é a tela de entrada da nossa solução. É uma tela que traz um dash inicial iterativo, com cards apontando informações estratégicas de vários dos processos de comércio exterior, um mapa indicando a concentração das operações de Comex na sua companhia. Eu não preciso dizer que isso tudo é interativo, né? Na medida que você clica nos cards ou clica na região, você consegue detalhar a operação que está sendo consolidada, né? E apresentada. Nesse navegador à esquerda aqui, a gente mostra as opções para navegação da camada mais operacional, para que vocês possam continuar fazendo a gestão dos seus processos de importação, de exportação, câmbios e outras operações. Nesse ícone do navegador, a gente abre uma seção específica para módulos de regimes especiais, módulos de performance e de produtividade, como portal de fornecedores, assistentes digitais, OEA e outras funcionalidades que fogem daquilo que é operacional, mas que estão integradas nesta mesma suíte. Nesse ícone de notificação, a gente traz todas as notificações que o sistema apresenta para vocês. Então, muito fácil de entender o que está acontecendo, de comunicar com outros times e de ler resumos das operações que são listadas aqui. Um pouco mais abaixo, na tela de rolagem desse dash inicial ainda, a gente vê novos cards com pesquisas e insights mais estratégicos. Cada card desse apresenta, a partir da sua seleção, informações relevantes para a sua operação.
tanto para importação, quanto para exportação, quanto para câmbios, né? Por exemplo, a tela de calendários de embarque, que mostra uma visão gráfica de um calendário e as principais datas relacionadas aos embarques, como as datas de partida, data de chegada, eventuais transbordos, a data de recebimento. Essas datas são alimentadas em tempo real com as rotinas de tracking que eu vou mostrar daqui a pouco. Na sequência, eu tenho um padrão de telas de transação, ou seja, as telas transacionais do e-commerce, as telas que vocês usam no dia a dia, para fazer uma DWIMP, para fazer uma DUI, para emitir uma nota fiscal, para gerir um numerário, para controlar embarques, para emitir documentos, para integrar com o governo. Essa tela, por exemplo, é uma tela de processo de importação. Ela armazena dados, consolida dados do que vai ser o futuro embarque da importação, né? Então, são telas com uma navegação mais limpa, mais leve, mais intuitiva, mais organizada, né? Uma barra de ferramentas que apresenta informações complementares. Essa tela é a sequência da anterior, é a tela de custo de importação, né? Custo total, custo unitário. Aqui é um exemplo do que passa a ser a navegação no e-commerce a partir de agora. Uma coisa importante para aqueles que já são clientes é saber que nós não fizemos simplesmente um refactoring de telas. A gente aproveitou para fazer uma revisão de processos. Então, processos foram consolidados, processos foram melhorados, processos que vocês já conhecem foram modificados para dar mais performance para a operação de vocês. Dando sequência às telas de transação, essa é uma outra tela, também pode aparecer em vários momentos, né? Que consolida informações, nesse caso, do processo de importação, né? Informações com transporte internacional, informações com desembaraço, informações de remoção, de armazenagem, informações com aspectos mais também logísticos da operação. Em cada tela a gente tem a gestão eletrônica de documentos, que mantém de forma organizada todos os documentos recebidos para um dado processo de comércio exterior, seja ele importação, exportação, câmbio, etc. Também é uma tela mais limpa, mais intuitiva, com a operação de arrastar e subir, né? Essa tela se integra, vocês vão ver, com outros componentes importantes da aplicação, como leitor de documentos. Eu já vou mostrar isso. Então, esse aqui é um último exemplo de como se tornam as telas transacionais da nossa solução. Voltando aqui na navegação, é uma solução, a gente pensou na colaboração de times internacionais, então essa bandeira aqui, na verdade, aponta a tradução das telas, é uma tradução automática com zero esforço de programação. A nossa tecnologia é uma tecnologia low code, essa informação está no slide que eu mostrei há pouco sobre a nossa arquitetura, nossa infraestrutura tecnológica do cloud. Então, quando eu clico aqui, eu posso selecionar o idioma que eu quero. Aqui, para esse usuário, tem 3 idiomas parametrizados, mas eu posso virtualmente colocar qualquer um dos mais de 190 idiomas disponíveis, como alemão, espanhol, italiano, por aí vai. Quando eu escolho o idioma desejado, as telas já são automaticamente traduzidas. Vocês podem observar, a tradução foi feita automaticamente. E aqui eu quero aproveitar para mostrar uma primeira IA que a gente tem. Ela está presente em todas as telas do e-commerce, que serve para tirar dúvidas sobre o uso da nossa solução, que é a Cloud IA. Ela fica aqui no canto inferior direito, passando o mouse. E a Cloud IA é uma inteligência artificial de interação com linguagem natural. Vocês podem, por exemplo, como eu fiz aqui em cima, fazer uma pergunta para a Cloud IA. A pergunta que eu fiz aqui foi como eu faço para acompanhar o custo de uma importação na aplicação. E a Cloud IA responde para você de forma detalhada qual opção do navegador você deve usar, qual botão deve clicar, como é a operação de análise de custo de uma determinada importação. Isso é muito legal porque a gente entendeu que as empresas precisam estar continuamente capacitadas, né?
E nada mais, nada melhor do que ser servido na medida em que a gente quer sob demanda. Ao invés de eu ter que ligar para um atendimento de suporte, tirar uma dúvida funcional, isso pode demorar e a minha urgência pode ser não compatível com essa espera, eu me sirvo aqui automaticamente sob demanda das minhas questões. Aqui na Cloud.a, gente, a Cloud.a foi treinada com todos os nossos manuais e com a transcrição de 100% dos vídeos da nossa academia. Então, a Cloud.a tira qualquer dúvida sobre o uso da nossa plataforma. Com base ainda nessa questão, né, do lifelong learning, da capacitação, né, a gente preparou e deixou disponível também nessa solução a nossa academia, né? Então, o Ecomex Pulse Edition, ele traz embarcado, o licenciamento dele já garante acesso à nossa plataforma de educação. Então, o analista que começou a trabalhar na companhia de vocês, ele passa por uma trilha de capacitação que é muito rica, que vai desde o básico até o mais avançado, né? E você pode criar essas trilhas de acordo com o nível e com o grau e com a atividade que determinado colaborador vai desempenhar na tua companhia. Essas trilhas vão estar sempre atualizadas e sempre disponíveis para os usuários da Pulse Edition. São treinamentos técnicos e funcionais sobre o comércio exterior e sobre a nossa plataforma. Um conteúdo imperdível, um conteúdo que a gente usa para formar os nossos profissionais. Nessa sessão que eu vou entrar agora, eu vou apresentar algumas novas funcionalidades, né? Algumas. A gente tem 1 hora aqui de webinário, para não ser cansativo. Eu vou mostrar algumas que eu achei relevante mostrar, que são importantes para a operação do comércio exterior dos nossos clientes. Primeiro, o catálogo de produtos, né? Falando do INPE, NPI, o catálogo de produtos ainda é uma dor, ainda é uma necessidade, ainda é uma funcionalidade importante de se manter, imprescindível para a operação de vocês. E agora o nosso catálogo de produtos ele está integrado ao nosso workflow e a uma IA que a gente chamou de Atrix. Então, quando o item é cadastrado no RP, ele é sinalizado para o gestor do catálogo e o fluxo do processo de catalogação é iniciado no workflow, envolvendo cada participante no processo de catalogação. É sabido hoje que o desenvolvimento e a classificação de um novo item, de uma nova SKU no RP de vocês, demanda não só a classificação fiscal, mas a classificação dos atributos. E, às vezes, a classificação dos atributos envolve pessoas de outras áreas e, eventualmente, intervenientes de fora da companhia. O nosso workflow vai permitir esse tipo de iniciativa e vai manter esse tipo de controle. E o Atrix, que é a nossa inteligência artificial presente nesse fluxo, faz a dedução dos atributos com base na descrição do material e da sua classificação fiscal. E, obviamente, a gente aposta e a gente acredita na aprovação humana no final, porque, afinal de contas, é um processo aduaneiro importante, faz parte da valoração aduaneira, base para a valoração aduaneira, tem que ter uma aprovação de um responsável, e esse responsável geralmente é o gestor de catálogo. O processo é finalizado quando o item é enviado ao catálogo de produtos do portal único, a gente faz isso automaticamente, e a partir daí as alterações iniciam o processo de versionamento de cada SKU. Então, um processo de catálogo de produtos bastante interessante, robusto para suportar a operação de vocês. A gestão de risco também é um processo que a gente acha muito importante, principalmente nesse tempo novo do Comex, que se aplica ao OEA, por exemplo, mas também a qualquer outra etapa do processo do comércio exterior. A nossa gestão de risco ela foi baseada na ISO 31000, que disciplina sobre gestão de risco. Então, nessas telas a gente pode definir, avaliar, analisar riscos, tomar decisões de como a gente pode tratar esses riscos. Obviamente, também outras pessoas são envolvidas no processo de apuração, desenvolvimento, do tratamento do risco, que pode envolver várias áreas. A gente pode integrar o gerenciamento de risco na estrutura e na operação da companhia, reconhecer as ameaças, as oportunidades. A gente pode se antecipar e enfrentar riscos mapeados, né? Transformando, então,
potenciais desafios em vantagens estratégicas. É uma solução que acaba sendo muito importante e um detalhe, último detalhe muito relevante é que essa solução tem a preferência de uma das grandes auditorias globais que tem uma atuação muito sólida aqui no país. Eu vou falar um pouco mais disso em próximos lançamentos. Tá? Mas uma gestão de risco bastante importante integrada à operação de vocês. O controle de containers, ele passa a ser, a partir de agora, muito mais visual, mais intuitivo, além de ser uma funcionalidade chave para a operação de vocês, para evitar pagamentos de demurrage detention. Né? Então, telas mais leves, telas mais fluidas, telas mais visuais, com alertas, estão presentes na totalidade do Pulse Edition para monitorar, nesse caso aqui, a gestão de containers, tanto na importação quanto na exportação. De forma muito visual e muito intuitiva, como eu falei. Tá? Caso haja atrasos nesse controle de containers, obviamente a gente tem que apontar, trazer transparência e mostrar os impactos. Então, a tela mostra também, obviamente, os tempos decorridos a partir dos free times estabelecidos e já contabiliza aqui o montante a ser desembolsado por conta dessas taxas, certo? É claro que a tela é interativa também, cada clique abre novas possibilidades de análise de dados, certo? A gente pensou em produtividade para esse lançamento, a gente entendeu que a área de comércio exterior é uma área muito demandada, falta tempo no final do dia, então uma plataforma tecnológica que só pelo fato de trazer mais fluidez, mais interações mais leves e ser mais intuitiva, ela já traz maior produtividade, mas a gente pensou em melhorar ferramentas que já existiam e criar novas ferramentas. Né? Workflow é uma ferramenta muito utilizada, eu aposto muito nesse conceito e nessa tecnologia que mostra para cada um dos analistas o que ele tem que fazer naquele momento. Com o workflow, a gente consegue dividir um processo de importação que é amplo, da colocação do pedido de compras à internação da mercadoria na planta, ou da colocação de uma ordem de venda à recepção da mercadoria pelo cliente. Esses processos são longos e interdepartamentalizados. Com o workflow, o gestor da companhia consegue dividir este processo em pequenos processos e distribuir esses pequenos processos a pessoas ou a grupo de pessoas. E o workflow orquestra a dinâmica de trabalho entre estas pessoas, levando para cada um aquela tarefa que ele tem que executar naquele momento. E quando o analista termina a sua execução, a tarefa que era dele deixa de ser dele e passa para a próxima etapa do fluxo, eventualmente para outra pessoa ou para outro grupo de pessoas. Então, quando você se loga na Pulse Edition, você consegue ver a sua lista de tarefas, ou seja, o que você tem que fazer em cada etapa do processo. O gestor da área pode entrar aqui no acompanhamento operacional e ele pode ter uma visão panorâmica de como estão os seus liderados. Quem está fazendo o que naquele exato momento? Quem ou que grupo estão trabalhando nas principais etapas ou em cada etapa do meu processo de importação ou de exportação. É uma ferramenta sem a qual nós geramos muito retrabalho, não identificamos gargalos e a performance cai. O uso de uma ferramenta dessa reverte todos esses quadros que eu acabei de dizer. Traz muita performance, aponta gargalos, traz fluidez para as suas operações. Junto com o workflow, no âmbito da produtividade, a gente embarca uma outra inteligência artificial, que é o Titan, que recebe documentos de instrução de embarque, recebe documentos de instrução ou pertinentes ao processo de importação ou exportação, como faturas, packing lists, certificados, e consegue processá-los, extrair as informações desses documentos, transformando as informações em dados estruturados. E esses dados são utilizados em outros processos do e-commerce.
Aqui a gente elimina a digitação dos analistas e a gente dá mais tempo para que eles possam pensar mais nas estratégias e nos aspectos mais importantes do desembaraço da importação, da exportação ou das questões financeiras desse processo. Então, é uma inteligência artificial que lê documentos e transforma suas informações em dados. Essas informações ficam armazenadas, os documentos ficam armazenados também na biblioteca virtual, no gerenciador de documentos daquele processo de importação ou de exportação e podem ser facilmente obtidos. Aqui uma fatura fictícia, para a gente preservar, obviamente, as questões da LGPD, e os dados que ele extrai para poderem ser processados. E ele tem um e-mail próprio, né? Os seus intervenientes podem mandar as faturas os documentos para esse e-mail, ou você pode arrastar e subir isso na plataforma que ela consegue fazer esse processamento. Uma outra coisa bastante importante, a gente entendeu que a área de comércio exterior é uma área muito requisitada para fornecer informações sobre processos. Coisas do tipo, olha, onde está meu embarque X? Quando chega o embarque Y? Deu transbordo em função da crise climática na região Z? Então, essas informações eu acho que vocês estão cansados de receber a todo instante e por várias áreas da companhia, né? Então, a gente veio com a solução, com a inteligência artificial chamada Sofia, que responde essas perguntas para vocês. Vocês podem disponibilizar essa inteligência artificial para qualquer área, para qualquer colaborador, para qualquer interveniente da sua empresa, para que ele tenha autonomia com os dados. Veja, você sai de uma solução, de uma situação onde você tem que passar um relatório para cada uma dessas pessoas que pedem essas informações, e a cada momento esse relatório tem que ser modificado, porque sempre há mudança na necessidade de análise de dados, e passa para uma solução onde cada pessoa se serve com a pergunta que bem quer resolver ou responder. Então, a Sofia é apresentada numa forma de chat. Você seleciona o cenário que você quer pesquisar, faz a pergunta que você quer fazer. Nesse caso, quantas importações fizemos desde 21? Traga a quantidade de itens, total de impostos pagos e agrupe por ano. Poderia ser qualquer outra pergunta do âmbito de uma importação. Quais DIs tiveram o canal vermelho? Quais embarques tiveram a data estimada de chegada alterada? Qual o volume de imposto eu vou pagar no próximo trimestre? Perguntas desse tipo são facilmente respondidas pela Sofia. Quando eu faço a pergunta e clico no botão de enviar, ela responde uma resposta estruturada. Coloca a pergunta aqui em cima e você pode interagir, uma base de pergunta e resposta. Caso você queira explorar mais esses dados que estão aqui, tem uma opção aqui de explorar. Clica na opção explorar, ele abre um grid interativo. Esse grid tem um menu de ações e são nessas ações que a mágica acontece. É uma espécie de tabela virtual do Excel para você poder, obviamente mais voltada para as questões de segurança do ambiente corporativo, mais adequada para esse fim. E você pode ali destacar dados, fazer agrupamentos, criar gráficos, por exemplo, como esse que eu criei. Tudo isso de forma muito fácil e intuitiva nessas soluções que a gente traz a título de produtividade. E a gente pensou também no impacto dos resultados, né? Não só na fluidez, não só na inovação, não só, né, na produtividade, não só na colaboração, mas também no impacto que uma solução como essa pode trazer para a operação de vocês. E a partir de aqui, eu vou mostrar um conjunto de novas funcionalidades que foram embarcadas e que, quando combinadas, trazem uma redução expressiva no custo e um aumento muito significativo na eficiência operacional. Esses resultados podem garantir evidência na operação de cada um de vocês, né? Aqui, o que a gente quer com isso é dar cada vez mais protagonismo para a área, para os analistas e para os gestores de COMEX. Então, por exemplo, um dashboard interativo, através do qual você pode fazer mais um dashboard dos tantos que tem, para que você possa fazer análise do perfil logístico, por exemplo, dos teus processos de importação ou exportação. Né? Esse dashboard rola a tela, tem uma tela bastante completa. A gente dá continuidade, observa os dados agrupados também de forma muito intuitiva, muito lógica, para que você possa fazer os seus processos, analisar perfis, nesse caso, logísticos ou de custo dos seus processos de import e export. É possível
usar uma funcionalidade complementar para avaliar a concentração geográfica dos seus embarques, por exemplo. Essa tela aqui, ele mostra para as cargas containerizadas, né, qual é a região de concentração, quantos embarques eu tenho por região aqui. Eu posso olhar para isso de uma forma gráfica, mais intuitiva. Né? Eu posso avaliar, na sequência disso, aprofundando a minha análise, o aproveitamento do uso dos meus containers, com o objetivo de começar a entender a eficiência da nossa operação e tentar achar brechas de aproveitamento, brechas de melhoria, brechas de redução de custo. Esses aproveitamentos podem ser detalhados, eu posso mostrar, no fundo aqui vocês veem o container a container, sua capacidade, seu tipo, a sua capacidade, e um aproveitamento, confrontando a capacidade do container versus a carga embarcada nele. E nessa tela de frente eu vejo detalhes disso. Essas análises todas, elas se afunilam nesse painel, que apresenta o índice de consolidação, o índice de aproveitamento. Trata-se aqui de um diagnóstico logístico que aponta melhorias que poderiam ter sido empenhadas a fim de reduzir o custo, por exemplo, o custo logístico, diminuir a pegada de carbono, consequentemente. Né? O embarque aéreo, o embarque marítimo, fazem parte do escopo 3 do ESG, impactam muito a pegada de carbono global. Com essa funcionalidade, a gente consegue ajudar nas suas metas. Por exemplo, aqui nessa simulação, a gente fez 703 embarques, mas poderíamos ter feito 506 aplicando estratégias e uma inteligência de consolidação com base em parâmetros que vocês mesmos podem passar. Isso economizaria 239 embarques, ou seja, 52% de redução. Eu consigo ver essa redução por região global, de forma muito intuitiva e de forma muito prática. E a partir do momento que eu vejo essas oportunidades de redução daquilo que já passou e eu não tenho mais nada para fazer em cima do que já aconteceu, isso já é fato, eu só estou mergulhando e me aprofundando, entendendo o meu perfil de embarques, né? Mas a partir daí, eu começo a detectar que há oportunidades de redução de custo. E aí entra em ação uma nova IA, a gente chamou de Popeye. E ela começa a coletar e projetar as consolidações de cargas internacionais, das cargas regionalizadas, né, por regiões globais, seguindo, mais uma vez, os critérios que você estabelece. Os documentos de packing list, fatura, que instruem geralmente o embarque, são recebidos por essa IA, também tem a capacidade de extrair as suas informações, interpretar os seus dados e começar a propor uma consolidação mais inteligente de cargas. Empresas grandes, que têm um volume grande de embarques, empresas muito departamentalizadas, muito segmentadas, que importam de várias regiões, a consolidação é um gap. E sempre tem dinheiro na mesa para a gente poder aproveitar. É com isso que essa inteligência artificial começa a simular e propor consolidações de embarque. Na tela anterior, vocês viram as faturas que o Popeye capta e ele agrupa com base num algoritmo, numa estratégia de consolidação, propondo um load plan mais estratégico, a fim de evitar desperdícios. E é proposto porque você pode interferir, mudar e reprojetar. Mas a partir da definição de uma nova proposta de consolidação de cargas, por exemplo, a gente pode analisar cada consolidação, entender os detalhes que estão sendo embarcados, e a gente pode olhar, inclusive, como é que está o aproveitamento do container. Este é um gráfico 3D. Quando você movimenta o mouse na aplicação, ele gira para você poder entender como é que está a capacidade de loading do container, entendendo a capacidade de carga versus o volume ou peso que estão sendo considerados. Tá? É uma análise tridimensional da estufagem do container. A partir daí, quando a gente aceita uma consolidação proposta, a gente tem que cotar os fretes internacionais
para poder trazer mercadoria para o país, numa potencial importação. Com essa funcionalidade que eu estou mostrando aqui, e com as disparidades, né, nas taxas do frete nesse cenário maluco geopolítico que a gente vive, as cotações spot ou bids com contratos mais curtos, eles são relevantes hoje em dia para a saúde da nossa operação. E é difícil fazer isso, é custoso, né? É um processo longo e que tem que ter transparência e compliance envolvidos. Essa funcionalidade é uma funcionalidade de tomada de preço de frete internacional de qualquer despesa do seu desembaraço de importação, por exemplo. Ela realiza a tomada de preço dos fretes, nesse caso, envolve os agentes embarcadores, transportadores eletronicamente, mantendo inclusive a transparência e o compliance. Nada é feito por fora dessa plataforma, tudo é feito aqui nessa solução do Pulse Edition. A lista dos processos de cotação ficam armazenadas, né? O histórico de toda conversa e negociação fica armazenado, e a melhor oferta é exibida de forma muito transparente para que o embarque possa ser iniciado. A partir do momento que a gente inicia o embarque, está na hora de monitorar o seu desenvolvimento. E é agora que a gente começa a acompanhar a carga em trânsito. Nessa funcionalidade aqui, eu consigo fazer isso em tempo real. As datas, principais datas, as alterações dessas datas que acontecem aos montes no dia a dia, vocês bem sabem, elas são alimentadas automaticamente e são propagadas pelo Pulse Edition. Você consegue ver lá naquele calendário que eu mostrei anteriormente, por exemplo, a movimentação dessas datas automaticamente. E você pode ver, obviamente, em tempo real, sua embarcação transitando pelo mapa mundi. Essas funcionalidades que eu mostrei até aqui, gente, eu tentei encadear de uma forma lógica para mostrar para vocês como a gente pode trazer economia e performance financeira também para a sua operação. Elas podem ser usadas individualmente. Eu posso, por exemplo, só usar o tracking para fazer o tracking das cargas que já estão em trânsito. Eu posso só usar a cotação de frete ou despesa internacional para trazer mais compliance para a minha operação. Eu posso usar o POPI com Ship Proposition para tentar orquestrar melhor os meus embarques. E eu posso usar todas elas encadeadas para trazer performance máxima para a minha operação. Então, ao longo dessa apresentação das telas, eu mencionei algumas das IAs que a gente embarcou nessa nossa solução. E elas fazem parte de um conceito que a gente está chamando de AI Digital Army. E aqui eu apresento para vocês os integrantes desse exército digital. Cada IA foi personificada e tem um papel muito relevante na operação. Na Watrix, na classificação, no apoio à classificação do catálogo de produtos. A Intelia, eu não tive a oportunidade de mostrar, mas ele mostra conteúdo e legislação aduaneira. O Titan é a captura de documentos. A Cláudia é o suporte 24/7. O Popeye é o Shipping Proposition. Sofia é o agente de perguntas e respostas. São agentes autônomos que vão se tornar cada vez mais capazes e mais integrados entre si com a nossa funcionalidade de workflow, que vai deixar esses agentes cada vez mais interativos. Um lance interessante é que novos agentes vão ser criados, já estão sendo criados para compor esse time nos próximos lançamentos do Pulse Edition, e tudo isso vai tornar esse exército digital mais robusto e mais apto para revolucionar a gestão de comércio exterior da sua companhia. Olha, o que eu mostrei aqui, né, foi a abertura, foi um soft launch, né, se eu posso dizer assim, um lançamento preliminar de tudo que já vem acontecendo na nossa companhia e de todos os próximos lançamentos que vão acontecer sistemicamente a partir daqui.
Não se trata, espero que tenha ficado claro, que não se trata apenas de transformar o que já existia, se trata de transformar a forma como as empresas enxergam o comércio exterior, né? Eu acredito muito que esse tempo novo do comércio exterior brasileiro vai exigir mais protagonismo das pessoas, das tecnologias, das lideranças, e é por isso que a gente entrega para vocês o movimento Pulse, né? Para empoderar pessoas, para fortalecer as comunidades e para antecipar mais uma vez o futuro do comércio. Esse futuro começa aqui e esse futuro pulsa diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. A apresentação ela termina aqui, mas essa etapa começa aqui. Todo o nosso time comercial está disponível integralmente para navegar nessa apresentação, nessa aplicação com você de forma online, em tempo real, como a gente sempre fez. Estão aptos para mostrar para vocês cada uma destas funcionalidades que eu apresentei aqui de forma mais objetiva. Então, nosso e-mail do comercial está aqui, acompanhe nossas redes sociais, entrem em contato com os nossos agentes que vão estar disponíveis para atendê-los. Eu deixo aqui um grande abraço e, acima de tudo, desejo de uma excelente Páscoa para cada um de vocês. Estão me alertando aqui sobre algumas perguntas, são várias. Nós temos o e-mail de cada um de vocês e nós vamos responder cada uma delas com muito critério, com muito carinho, certo? Muito obrigado pela participação de todos, um grande abraço e uma ótima Páscoa para vocês. Até a próxima.